Imagina um belo dia você descobrir que tem alguém morando no sótão da sua casa. Oi, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir que você dê logo um like nesse vídeo. Se puder, se inscreve no canal, tem outros vídeos aqui. Se puder, compartilha também com alguém que vai me ajudar bastante. E dito isso, que eu digo sempre, vamos começar o caso de hoje. A gente vai começar falando sobre a vítima da história. É um caso bem peculiar e a gente vai começar falando sobre Philip Peters. O Philip, ele era um idoso de 73 anos de idade. Essa história se passa em Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. E o Philip, ele era um aposentado ferroviário. Ele morava na mesma casa há mais de 30 anos. Ele era casado com uma senhora chamada Ellen. O casal tinha filhos adultos, não se sabe exatamente quantos filhos, mas eles já tinham ali a sua própria vida e o casal de idosos moravam sozinhos. Era um casal bastante conhecido na comunidade em que moravam. Inclusive, o Philip, além de ferroviário aposentado, ele também era músico e membro da Denver Guitar Club. E ele e a sua esposa Ellen, às vezes, davam aulas nesse lugar de violão e bandolim. E foi inclusive nesse clube que ele chegou a conhecer uma pessoa chamada Theodore Edward Cummings, que mais tarde eu vou falar quem é para vocês. A tragédia começa no dia 17 de outubro de 1941, quando algo inesperado acontece na casa do Philip. Mas para a gente entender melhor a situação que ele vivia, umas 5 semanas antes desse dia de outubro, a esposa dele, a Ellen, ela tinha se acidentado. Ela acabou ali quebrando o quadril, e então ela estava internada no hospital para se recuperar, enfim, ela não estava em casa. O marido estava sozinho em casa. E como eles eram um casal de idosos conhecidos na região, os vizinhos combinaram ali que o Philip ia jantar na casa de algum vizinho todo dia para ele não fazer as refeições sozinho. Então ele jantava na casa de algum vizinho, levava uma marmita para ele também ter o que almoçar no dia seguinte. E aí nesse dia 17 de outubro, os vizinhos estranharam que ele não foi jantar na casa de alguém dali. E com a demora, já que ele era um idoso, tinha 73 anos, resolveram ir até a casa dele ver se estava tudo bem. E foi aí que encontraram o corpo morto de Philip. E como foi que isso aconteceu? O Philip estava em casa sozinho, ele tinha tirado um cochilo e ele levanta e vai até a cozinha quando de repente ele se encontra com um cara de costas misterioso assaltando a geladeira dele. Imediatamente, como ele usava uma bengala, ele pega a bengala e tenta espantar o homem, bater nele, enfim. Uma briga começa ali, o homem desconhecido começa a revidar. Ele pega um fogão ali de ferro fundido e começa a agredir o Philip até a morte. Depois que ele viu que o Philip havia morrido, ele fugiu do local. Aí, os vizinhos encontraram o Philip, chamaram a polícia foi lá. Eles viram que não tinha nenhum sinal de arrombamento, nada foi mexido, estava tudo intacto. E isso começou a deixar a polícia mais desconfiada de como que isso aconteceu e dessa maneira violenta. Os dias foram se passando, eles estavam investigando ali o que podiam, começaram a investigar a vida do Philip para saber se ele tinha algum inimigo. Até que um dia Ellen recebe alta. Ela já tá viúva, volta para casa, o marido não tá lá. Ela volta para casa e fica com uma governanta que ajuda ela na recuperação, E aí não tem muito o que fazer, vida que segue, Tem que aguardar a polícia agir. Foi aí, quando as duas foram morar lá, que elas começaram a perceber coisas estranhas na casa. Movimentos estranhos, como por exemplo, comida começou a faltar, não foi nenhuma e nem outra que mexeu ali. Elas começaram a dar falta de comida. Elas também começaram a ouvir sons estranhos pela casa. Elas começaram a ficar com muito medo de morar lá. Outra coisa também era que coisas mudavam de lugar. Uma coisa que você sabia que estava num canto, você via num lugar diferente, sabe? E não foi você que mexeu. Isso começou a assustar muito as duas.
Até que, como era só elas, né, elas já estavam com muito medo, a Ellen decide que é melhor ela morar com um dos filhos. Dito e feito, a governanta foi embora e a Ellen foi morar com um dos filhos em Grand Junction. A casa ficou vazia, não tinha ninguém morando ali, mas mesmo assim, as pessoas que passavam por lá, elas ouviam alguns barulhos. Tinha hora que a luz estava acesa e outra hora a luz estava apagada, sendo que não tinha ninguém morando lá. A polícia era frequentemente acionada para eles entrarem lá e ver se tinha algum invasor, enfim, mas a polícia ia e não achava nada, não tinha ninguém na casa. Até que finalmente, em julho de 1942, 9 meses depois da morte do Philip, a polícia resolve colocar 2 detetives para vigiarem a casa. Eram eles Roy Bloxham e Bill Jackson. Eles ficaram lá vigiando o local, pois como eram ligações frequentes, eles acharam que era melhor ter alguém vigiando lá do que esperar os vizinhos ligarem de novo e eles chegarem lá e não encontrarem nada. E deu certo. Depois de um tempo do lado de fora vigiando a casa, os 2 percebem que tem um homem dentro da casa e eles vão imediatamente lá, entram no local e tá vazio, não tem ninguém. Eles vasculham todos os quartos, cozinha, tudo, não tem ninguém. Até que eles escutam um barulho que vinha de cima. Eles abriram imediatamente uma portinha bem pequena de um armário que dava para o sótão da casa e é aí que eles começam a ver 2 pés, 2 pernas tentando entrar nessa janelinha. Os detetives agarram essas pernas, puxam e colocam a pessoa no chão. Esse homem era o Theodore Connells, que estava vivendo no sótão da casa sem ninguém saber há 9 meses. E quem era esse tal de Theodore? Ele nasceu em 10 de novembro de 1882 em Pittsburgh, Illinois, nos Estados Unidos. Ele era filho de Thomas Connells e Isabella Elam. Eles tinham uma loja de ferragens na cidade, mas o Thomas ele acabou morrendo em julho de 1988 e o Theodore ele não tinha nem sequer completado 6 anos de idade. Então ele e a sua mãe se mudam para uma fazenda em outra cidade. Alguns anos depois, em 1907, eles se mudam de novo, mas dessa vez para Denver, no Colorado. Em Denver, a Isabella começa a trabalhar como governanta, mas isso também durou poucos anos, pois em 1911 ela acaba falecendo. Nisso, o Theodore ele tinha 29 anos de idade e então ele fica sozinho. O Theodore ele já era adulto, um homem formado, 29 anos de idade, mas acontece que desde criança que ele é desenganado pelos médicos. Acho que desde que ele se entendia por gente, os médicos diziam que ele não ia viver mais do que 18 anos de idade. Ele tinha uma doença respiratória, então, por conta disso, os médicos diziam que não ia ali durar muitos anos. Por conta disso, dele não ter expectativa nenhuma de vida adulta, velhice, enfim, ele acabou não completando o ensino médio. Ele parou os estudos, não só por conta disso, mas também porque ele sofria muito bullying, porque ele tinha uma aparência doente, olhos muito profundos, e também ele era uma pessoa muito magra. E ele acabava ali servindo de chacota para as outras crianças, adolescentes, e por isso ele acabou não tendo instrução nenhuma. Quando a mãe dele morre, que ele fica sozinho no mundo, sem pai, sem mãe, não tinha irmãos, ele sai do Colorado e aí ele se torna um andarilho. Ele viajava de estado a estado, ele não conseguia se firmar em um lugar só. Na maior parte da sua vida ele vivia como um sem-teto. Quando ele conseguia algum emprego, ele não durava muito tempo. Ele também não conseguia se sustentar sozinho. Mas mesmo apesar disso, ele já trabalhou na área de vendas, publicidade, ele já chegou a ser contador, mas eram ali profissões que logo se encerravam. Isso foi durando por uns 30 anos, mais ou menos. Ele também tinha muito ressentimento das pessoas por conta da maneira que ele era tratado, por conta do seu aspecto frágil, da sua condição frágil. E ele expressava um desejo que ele gostaria de morar sozinho, isolado e livre do julgamento das pessoas. Era um desejo dele. E aí, nessas idas e vindas, nessas viagens que ele fazia, ele acabou indo para Denver. Ele já estava sem emprego, não tinha um lugar para morar, ele estava morando na rua,
quando ele decide ir até a casa do Philip para pedir um pouco de comida. Só que no dia que ele foi para a casa do Philip, o Philip não tava, porque calhou num dia em que o Philip estava visitando a esposa, e então a casa tava sozinha, sem ninguém. O Theodore, percebendo isso, ele resolve invadir a casa, ele rouba comida, até que ele percebe essa janelinha que dá pro sótão. Ele entra lá e na cabeça dele ali, esse seria um lugar perfeito para ele morar. Ele estaria sozinho e ele teria ali comida quando ele quisesse. Ok, ele se mudou, já ficou lá. Passaram-se, acho que uns 5 dias, passaram alguns dias. O Theodore achou que o Philip tinha saído, mas na verdade ele só tinha dado um cochilo. E aí ele desce de novo para pegar um pouco de comida. E é nessa hora que o Philip descobre ele lá na cozinha. E aí aconteceu o que vocês já sabem, né? O Theodore acabou matando o Philip. Segundo o Theodore, ele nem sabe se o Philip chegou a reconhecê-lo. Ele disse que foi uma reação de segundos, não foi algo que ele planejou, ele foi pego de surpresa. Mas aí deu no que deu. E depois que o Philip morre, ele volta lá pro sótão dele normalmente. E esse lugar que ele tava era uma espécie de caixão, era muito pequeno. E nesses meses que ele ficou lá, ele não tomou banho. O cheiro do sótão tava horrível. Que quando o policial tentou entrar lá, ele acabou vomitando. E aí esse policial desce e fala: um homem teria que ser uma aranha para aguentar por muito tempo lá em cima. Os jornalistas, ouvindo isso, começaram a apelidar o Theodore de Homem-Aranha de Denver. E só abrindo um parêntese, o personagem, o herói Homem-Aranha, foi criado na década de 60 e essa história aconteceu na década de 40, então pra gente fica meio estranho ouvir isso, né? Mas pra eles ali, o Theodore ficou conhecido durante muito tempo como o Homem-Aranha de Denver. E aí, voltando pro sótão e como ele conseguia viver lá, ele não tomava banho, né? A questão das necessidades fisiológicas, não sei como ele fazia, não sei se ele esperava a madrugada pra fazer. Enfim, é uma curiosidade que eu tenho, mas que eu não descobri. E na questão da comida, ele esperava as pessoas saírem ou então de madrugada dormirem e ele comia o que ele queria. Agora, como uma pessoa consegue ficar num cubículo vivendo todo dia por 9 meses sem sair de lá? Ele não saía da casa. Ele só saía pra pegar comida aí, pra fazer as necessidades dele, que eu não sei como ele fazia, mas ele não ia pra rua. E é um caso que eu fiquei bem chocada. Mas aí o Theodore, ele foi condenado a uma prisão perpétua em outubro de 1942, um ano após a morte do Philip, e ele foi mandado para a penitenciária estadual de Cannon City, onde permaneceu até o dia de sua morte em 16 de maio de 1967, aos 84 anos de idade. Uma pessoa que não tinha expectativa nenhuma de vida, que não passaria dos 18 anos, acabou falecendo com 84 anos de idade. Quanto à doença respiratória que ele tinha, não é dito, não é especificado. Mas ele conseguiu sobreviver. Essa foi a história de hoje. Contem aqui o que vocês acharam dessa história, se vocês já conheciam. Eu achei muito interessante, por isso eu trouxe aqui. Não esqueçam de comentar aqui alguma sugestão, qualquer coisa. Eu vejo vocês na semana que vem e é isso. Tchau!